capital mais jovem do país completa neste sábado, 20 de maio, 34 anos, de muitas histórias e conquistas. A cada dia ganhando mais destaque no cenário nacional, Palmas tem chamado a atenção pelo seu desenvolvimento e crescimento em diversas áreas. E para falar sobre essas conquistas, viemos falar com quem está à frente do município, a prefeita Cíntia Ribeiro. Bom, prefeita, para a gente iniciar, eu gostaria que você fizesse uma avaliação da gestão Cíntia Ribeiro até aqui. A gente sabe, né, que esse é o seu último mandato no cargo. E qual que é o legado que você quer deixar para Palmas? Olha, pergunta super importante e difícil de responder, viu? Não é fácil de jeito nenhum. Até porque fazer uma avaliação de si mesmo, fazer uma avaliação da gestão como um todo, é uma tarefa que a gente tem que ser muito, crítica e cautelosa ao mesmo tempo. Agora eu posso te dizer que de 2018 para cá, ou seja, nós tivemos o primeiro mandato apenas 2 anos. Logo depois disso, uma pandemia. Junto com a pandemia, a reeleição. O segundo mandato que se iniciou em 2020. Eu acredito muito que as pessoas têm projetos bastante interessantes do ponto de vista enquanto cidadãos, mas é muito diferente quando a gente sai da linha de bastidores e vai para a linha de frente e você é o dono da caneta, de fato quem tem a propriedade para falar, para executar, para fazer, para elaborar. E é uma responsabilidade gigantesca. Eu nunca fui candidata a nada antes, eu nunca havia assumido nenhum outro cargo público. Eu fui candidata em 2014, ainda com a Thaídes, candidata a vice-governadora, não logramos êxito naquela eleição. Em 2016 foi a primeira vez que eu coloquei o meu nome como candidata, ainda vice do prefeito Amassa, ele foi reeleito. Em 2018 eu tive a possibilidade de assumir o comando da cidade. Em 2020, 2 anos depois, nós vivenciamos, acredito que o período mais difícil da história do planeta, da história, obviamente, de tantas outras cidades. E eu posso lhe dizer que outros prefeitos me antecederam, mas o fato de ter vivenciado a pandemia de Covid-19, todos os desafios que nos eram impostos, porque parece que ficou ainda mais evidenciado que, de fato, é nas cidades que as pessoas vivem. E as pessoas esperam muito, de forma imediata, essa intervenção do poder público. O prefeito, a prefeita é a primeira pessoa com quem eles têm contato. Os vereadores, então, são verdadeiros para-choques da população. E me parece que nesse aspecto as pessoas se aproximaram ainda mais da gestão pública, passaram a entender ainda mais como que funcionam os equipamentos de saúde, educação, o que é a competência do governo estadual, o que é a competência do município, o que é a competência do governo federal. Infelizmente foi um momento muito difícil para todos nós, um momento desafiador para todos nós. E eu posso lhe dizer que principalmente assim, neste aspecto, nós de fato passamos bastante apurados. A gente olhava para o outro lado e falava, meu Deus, e como é que vai ser o amanhã? E como é que vai ser reconstruir tudo isso junto? E quem de nós vai estar ali para poder reconstruir tudo isso? As incertezas que a gente tinha diante do quadro, diante da própria pandemia, diante de tudo que nos era colocado, se seguíamos pela linha daquilo que a ciência nos colocava, dos dados que nos eram colocados, sem, obviamente, deixar de analisar os impactos econômicos na vida das pessoas, foi um grande desafio. E eu acredito que nesse aspecto nós podemos dizer, se é que podemos comemorar aqueles que de fato ficaram aqui, porque foram muitas as pessoas que nós perderam, Nós perdemos ao longo do tempo. Eu acredito que não tem nenhuma pessoa que não perdeu alguém importante para sua família, algum amigo, algum conhecido. Mas algo que foi altamente impactante para Palmas foi o fato de nós sermos a capital com o menor índice de letalidade da doença. A capital que proporcionalmente no Brasil morreram menos pessoas. E isso, obviamente, parte muito do pulso de um perfil forte, dinâmico que nós temos e que funciona como um todo. Eu acredito que uma avaliação muito importante que a gente deve fazer principalmente se tratando de política é uma das tantas coisas na vida que a gente não faz sozinho. Governar uma cidade sozinho é humanamente impossível. Então nós temos um corpo técnico que é bastante qualificado, mas mais do que isso, um bom gestor, um bom prefeito, uma boa prefeita, tem que ser um bom ouvinte, tem que estar atento ao que as pessoas falam, quer seja na rua, perto das pessoas, no dia a dia,
com todas as coisas que a gente continua fazendo, indo à feira, ao supermercado, levando os filhos no shopping, num passeio, num parque, reconhecendo alguma pessoa diferente, algum visitante que às vezes vem para a cidade, que tem uma visão diferente da cidade daquela que nós temos, convivendo com os vários agentes políticos e públicos que fazem parte do nosso dia a dia. Moldando tudo isso, eu posso lhe dizer que nós temos uma avaliação de uma gestão que ela é muito voltada para as pessoas, onde o protagonismo de fato está nas pessoas, na cidade, que é uma cidade viva, né? Um organismo vivo que muda todos os dias, que precisam de pautas que são altamente urgentes, né? E outras que surgiram depois da pandemia. E obviamente que esse nosso olhar sobre a cidade, ele veio num aspecto totalmente diferente. E é como você falava, eu caminho para o encerramento de um segundo mandato, sendo que um primeiro mandato foi de apenas 2 anos. É impossível você realizar tudo num tão curto espaço de tempo. Mas uma coisa é fato, nós temos que ser muito gratos aos 34 anos da cidade, que vai completar agora no dia 20 de maio, a todas as pessoas que nos antecederam e que prepararam para que Palmas fosse o que de fato é hoje. Alguns acertaram mais, outros erraram mais, cada um com um perfil muito diferente, né? Agora, uma coisa é fato, em 2020 eu fui a única mulher reeleita prefeita de uma capital. Então é ainda um cenário onde as mulheres participam pouco. Mesmo todas nós, né, mulheres, eu falo que nós somos mais de 50% do eleitorado, mais de 50% da população e mãe e esposa dos outros 50%, né? Ainda assim, a representatividade política feminina é pequena. Em 2021, acabava de sair ali, né, da reeleição, em 2020, 2021 nós assumimos, os 100 primeiros dias do meu segundo mandato foram dias realmente muito difíceis, segunda onda de Covid, os índices lá em cima, descobri que estava grávida aos 44 anos, né? No meio disso tudo, administrando uma crise sem precedentes, então foi desafiador, né? Uma gravidez aos 44 anos, ser prefeita e não ter o direito a uma licença maternidade, poder me afastar para cuidar do meu filho. Então, assim, e paralelo a isso, tudo que a cidade vivia, um cenário muito difícil sobre todos os aspectos. Mas eu acredito que Deus não dá nada que a gente não consiga de fato realizar, né? Deus nos molda, nos capacita todos os dias para aquilo que Ele te dá como missão. E de lá para cá, tantas outras coisas boas aconteceram, né? Em particular, esse final de semana, nós comemoramos o Dia das Mães. E nós Palmas recebe um grande presente da Câmara de Vereadores, que foi a alteração da lei orgânica, aonde houve aprovação já por parte da Câmara de Vereadores, podendo agora facultar ao próximo prefeito ou prefeita que tenha a sua licença maternidade garantida. E eu acredito que isso é um grande avanço para nós, né, em termos de cidade, uma cidade muito jovem, a capital mais jovem do país, de termos essa marca de eficiência também garantida agora como lei, para que o próximo prefeito tenha aí a sua licença maternidade garantida e ampliada para 20 dias, que a próxima prefeita, caso queira adotar ou ser mãe, esteja, né, com esse planejamento, se bem que muitas coisas a gente planeja, outras não planeja, elas acontecem, mas que tenha isso resguardado, né? E mais do que isso, que tenha continuidade, que um vice-prefeito possa também dar a sua contribuição, ter essa retaguarda em conjunto com a cidade, mas a nossa avaliação é muito positiva. Obviamente que a gente sabe que o cenário que nós enfrentamos de 2018 para cá não foi um cenário nada favorável, né? 2 anos de um mandato ao meio, uma reeleição em plena pandemia de Covid-19, paralelo a tudo isso, grandes desafios. Palmas é uma cidade, nós estamos aí agora com 334 mil habitantes, nada coincidente para os 34 anos, né, da cidade, mas uma cidade com muitos desafios. Capital caçulinha do Brasil, que tem muito a aprender com as irmãs mais velhas, para não cometermos os mesmos erros. Mas, obviamente, que nós temos grandes desafios também, desafios, às vezes, de cidades grandes. O transporte público é um deles, a saúde é um deles, a nossa educação, que é uma referência, né? Nós somos primeiro e segundo lugar no IDEB. Então, são índices que, de fato, nós comemoramos, mas mais do que isso, nós sabemos que todos os dias, à medida que nós ampliamos a qualidade dos nossos serviços, a cobrança pela qualidade desses serviços também, automaticamente, elas são cobradas, né? Ou seja, tem muito projeto, tem muita coisa boa acontecendo na cidade, tem muita coisa boa ainda por vir em termos de obras estruturantes, de legado que de fato nós queremos deixar para a cidade, uma cidade ainda mais inteligente, ainda mais conectada, uma cidade que já está, hoje eu falo que Palmas
está projetada e mais do que isso, Palmas está no cenário nacional muito bem situada sobre vários índices. E mais do que isso, nós evoluímos enquanto cidade, evoluímos com índices, evoluímos com uma série de coisas, temos enormes desafios pela frente, mas obviamente nós fizemos tudo isso sem sacrificar o bolso do contribuinte, né? Nós temos aí há 5 anos na gestão de Palmas, sem a criação de nenhuma nova taxa, sem o aumento de nenhum imposto, apenas, né, a avaliação que é feita e também o reajuste que é feito pelos índices de poupança, pelos índices da inflação, ou seja, é uma cidade que continua sendo organizada, continua com seu serviço de qualidade, mas preservando ainda mais as pessoas que de fato pagam seus tributos, que contribuem para que de fato a cidade esteja como ela está hoje. Muito bom. E Cíntia, quando você assumiu a prefeitura, o que você pensou? Qual foi a primeira coisa que veio assim, eu, Cíntia, tenho que fazer isso? Meu Deus, a pergunta é que não cala, né? E agora? Algo especial, assim, que você tinha, sei lá, alguma coisa, uma vivência sua, que você falou, isso aqui eu vou fazer, eu vou resolver, porque... Claro. Como eu te falava no início da entrevista, é muito diferente você fazer política de bastidores, quando você está ali organizando tudo para o candidato, né, entendendo como que os arranjos políticos são feitos, preparando material, preparando discurso. Eu tive a oportunidade de ter um grande professor na vida pública, né, e aprendi tudo isso, nunca imaginando que fosse utilizar isso para que um dia eu fosse a candidata. E ainda, em 2018, era como se eu quisesse... E agora? A ficha caiu. Como é que é tudo isso, né? E vinha sempre aquela pergunta, e você está pronta, preparada para governar uma capital? Mas você nunca teve um mandato antes, você é jovem, você é mulher. Como se o fato de você ser jovem, ser mulher e nunca ter ocupado um cargo político antes fossem pré-requisitos para que as coisas dessem certo. E às vezes é necessário pessoas que nunca disputaram uma eleição antes, pessoas como eu e você, eu já não posso mais dizer eu porque eu já estou no segundo mandato, né? Mas pessoas como você e como tantas outras na nossa cidade, saiam dessa zona de conforto do que é a vida privada, do que é a vida particular e venham também para a vida pública. Ela é desafiadora sobre vários aspectos, mas uma coisa é fato, ela nos molda de uma forma diferente. A Cíntia de abril de 2018 não é a mesma Cíntia de maio de 2023. O aprendizado é gigantesco e a gente aprende todos os dias. E como eu te falava, esse protagonismo que existe nas cidades, né, que é onde tudo acontece, é onde as pessoas precisam de uma escola de qualidade, é onde as pessoas buscam a saúde e precisam de uma saúde que seja imediata, que atenda a tempo, onde as pessoas precisam de um trânsito que flua, que tenha bastante fluência, onde as pessoas precisam de um plano de arborização, que seus parques, que os serviços públicos, que as praias, que as praças sejam acessíveis às pessoas, onde você tem esse olhar atencioso para as pessoas que mais precisam. Não que você não governe para todos, nós governamos para todo mundo, para aqueles que votaram em mim, para aqueles que não votaram, né, mas que vivem a cidade como um todo. E nesse dinamismo que de fato é a cidade, você vai se moldando também como pessoa. Você vai aprendendo muito enquanto gestor, você vai saindo bastante da sua caixinha no que diz respeito às pessoalidades para entender que de fato você governa para uma cidade que é complexa, para uma cidade que obviamente tem todos os componentes políticos, tem os componentes sociais e ela é moldada no dia a dia. A cidade é muito viva, é tudo muito cíclico. Você monta um plano de governo em 2020 e passam 2 anos, você fala, meu Deus, mas precisa de mais isso e precisa de mais aquilo. Ou seja, você não se limita a fazer apenas aquilo que você se propôs a fazer. No meio do caminho você vê que é necessário traçar uma nova rota, que é necessário ampliar serviços, que é necessário se aprimorar como pessoa. Então, em 2020, quando eu me vi de frente com esse grande, imenso desafio, que é governar uma capital e governar a última capital planejada do século XX, né, uma capital que tem o seu criador vivo aí, né? Nós temos o nosso eterno governador Siqueira Campos para comemorar esses 34 anos de vida com a gente. Nós temos o primeiro prefeito, que é Fenelon Barbosa, pai do nosso governador Vanderlei Barbosa. Nós temos a história viva de Palmas, né? E até o ano passado nós tínhamos todos os prefeitos que governaram a capital vivos. Nós perdemos o doutor Odir Rocha, infelizmente. E com isso a gente vê que de fato nós precisamos muito valorizar, né, o aprendizado dessas pessoas, os recursos que essas pessoas tinham para fazer a gestão ao seu modo. E mais do que isso,
entender que os grandes avanços, que tudo que a cidade vivencia hoje é a soma dos esforços de muitos homens e mulheres. Não existe Mulher Maravilha, não existe super-homem para dizer que aquele foi o melhor ou que essa é inédita. Na realidade, eu acho que nós nos acrescentamos, né? À medida que uma gestão passa, uma outra gestão entra e mais do que isso, quando a gente entende a necessidade de não desconstruirmos aquilo que os outros já deixaram como legado, aquilo que já foi construído, de entender que nós damos continuidade àquilo, é muito interessante, é muito inteligente, né? E a Cíntia de 2018 para a Cíntia de 2023, olha, eu posso lhe dizer que está bem melhor. Se fosse lá atrás com a bagagem que eu tenho hoje, com a experiência que eu digo que eu tenho hoje, eu ia lhe dizer que 5 anos passam muito rápido. Boa, né? Boa, Boa. E Cíntia, nesses anos de gestão, qual você considera o setor mais desafiador? É a saúde, é a educação, é o transporte público? Posso te dizer que tudo é desafiador. No auge da pandemia, quando aquilo tudo acontecia, o nosso maior foco era de fato a saúde. E os serviços de saúde, eles tiveram que ser adaptados, inovados. Na prefeitura, por exemplo, nós não recebíamos paciente, nós não entubávamos paciente. Então, assim, tudo aquilo teve que ser adequado e aprimorado à urgência das pessoas para aquele momento. E foi uma necessidade de união mesmo, não apenas nos esforços, né, não apenas no discurso, mas um alinhamento conjunto de governo federal, governo do estado, dos municípios, das pessoas entenderem a complexidade que era para juntos nós construirmos uma alternativa lá para frente. Então, naquele momento, sim, nos fez olhar que de fato tudo se convergia para que a prioridade fosse a saúde. Mas se alguém te disser em um governo, e eu acredito que você vai ter a oportunidade de conversar com muitas prefeitas, muitos prefeitos, que existe uma prioridade dentro da gestão, tudo é prioridade, né? As obras viárias, obras inclusive históricas, elas são prioridade. Os nossos servidores e todo um compromisso que existia de gestões passadas com esses servidores e que não foram honrados, isso também é uma prioridade. A saúde, uma saúde ainda mais complexa, uma saúde com as especialidades de fato sendo entendidas e atendidas, levando de fato essa melhora no serviço para quem precisa desse serviço público. Habitação, né? O déficit habitacional que nós temos hoje no país, ele é grande, em Palmas ele também existe, nós conseguimos avançar bastante nisso. Regularização fundiária, muitas vezes as pessoas perguntam, prefeita, asfalta tal setor, prefeita, coloca iluminação em tal lugar. E muitas vezes as pessoas não entendiam que, meu Deus, mas eu não tenho a regularidade sobre esse lugar onde eu estou. Então quer dizer que não pode haver um investimento com recurso público para ser feita uma obra, porque depois como é que a gente responde por aquilo, né? E essa foi uma das grandes bandeiras, inclusive, que o próprio governador, um pedido particular nosso, meu para o governador, que ele entrasse para a história como governador que devolveu o patrimônio imobiliário, né, e devolveu o patrimônio de Palmas para Palmas. Eu me recordo ainda que o prefeito à época era Eduardo Siqueira Campos, ele fez uma serenata para o então governador, que era Moisés Avelino, né? Querido doutor Moisés Avelino, que está aí com a gente até hoje com essa vitalidade incrível. E ele fez uma serenata pedindo de volta para o governador um patrimônio de Palmas, né? Eu não cheguei a fazer serenata para o governador ainda, até porque sei que ele, como palmense, né, como pessoa daqui, uma pessoa que tem a sua história construída também com a nossa capital, que tem o pai, né, que é a história viva, o primeiro prefeito da nossa cidade, ele tem um compromisso com a cidade também. Então, à medida que nós detemos o controle desse patrimônio, nós conseguimos regularizar muitas áreas e conseguimos avançar com obras públicas em muitas áreas. A saúde é importante, os nossos índices na educação nos orgulham muito, né? Em vários lugares onde nós vamos e as pessoas perguntam qual o segredo, o que tem de diferente na educação de Palmas. Eu falo, talvez o que tem de diferente em Palmas são as pessoas que fazem esse serviço. Os nossos servidores são de fato assim um time de excelência, né, que tem me dado grandes alegrias no sentido de entender que esse investimento é uma via de mão dupla. À medida que esses servidores são valorizados, são reconhecidos e nós podemos entrar, a nossa gestão pôde entrar para a história de Palmas e esse é um legado que ninguém nos tira, como a gestão que de fato reconheceu os direitos dos nossos servidores, né? Coisas, inclusive a própria saúde, há 15 anos,
aguardava pela equiparação salarial. Para você ter uma ideia, uma pessoa do quadro geral ganhava muito mais do que um médico. E mais do que nunca, principalmente na Covid, né, na pandemia de Covid, a nossa classe médica, os nossos enfermeiros, todos os nossos profissionais de saúde foram extremamente demandados. Então, de fato, nós fizemos justiça com essas pessoas. Então, tudo na cidade é prioridade. Paralelo a isso, nós tivemos o término do contrato do transporte coletivo ainda em novembro do ano passado. E agora o que fazer, né? Estendemos um contrato, uma concessão que já vinha há 3 décadas. Vamos procurar conhecer o sistema, fazer isso de uma forma diferente. Era uma reivindicação e uma cobrança unânime em todas as pesquisas públicas que você fazia. Essa era a reclamação número 1 da população. É algo difícil de ser construído, leva-se um tempo, mas nós estamos caminhando, de fato, para entregar para a população aquilo que está pelo menos próximo do que tem que ser o ideal. Transporte coletivo é um grande desafio, não apenas para Palmas, mas para o Brasil inteiro, né? Então, estudar esse sistema, conhecer como ele é feito, conhecer a necessidade dos nossos usuários, das pessoas que sim estão, não é? Nós pegamos uma frota muito diferente do que de fato nós imaginávamos que estivesse, abrigos e pontos que precisam ser reconstruídos, alguns que sequer têm a construção em si. Então, avançar com tudo isso, fazer as licitações, né, montar tudo isso, colocar um orçamento específico para fazer esse trabalho, tem sido um grande desafio. Acredito que um dos maiores que a gente enfrenta na gestão. Mas se você me perguntar, é impossível de ser feito? Pelo contrário. Eu acredito que será também um dos grandes legados que nós vamos deixar para a cidade. Muito bom. E continuando aí nas preposições positivas para a cidade, né? Vamos falar sobre a programação agora dos 34 anos de Palmas, né? Essa é a melhor parte. A pessoa vai melhor parte da entrevista. entrevista. Né? Prefeito, então fala pra gente o que a população pode esperar. Porque 2 dias de comemoração, né? Só 2, né? Eu acho que tinha que ser mais um pouquinho. Dá pra estender Pegava aí o domingo, ali, né? Mas eu acho que a gente já tá pegando carona na Grotins, a cidade tá lotada de gente. Maior feira, né? Nesse segmento na região norte do país. Então nós já começamos com esse pontapé amanhã. É amanhã? Amanhã 18, né? Amanhã é quinta, é. Amanhã 18, todo mundo já na Grotins. Antes disso, nós temos uma solenidade na Câmara de Vereadores também, que vai homenagear os nossos pioneiros, né? Eu quero estar lá também com os nossos vereadores e com os homenageados. Vamos fazer a abertura da Grotins com o nosso governador, com toda a equipe, todos os secretariados e a população visitante de todo lugar. Agora vamos à pauta que interessa. Dia 19, podem marcar na agenda. A Grotins termina e vocês vão para a Praia da Graciosa. A partir das 17 horas, vamos ter shows regionais maravilhosos. E lá por volta das 22, 23 horas, vem ela, Simone Mendes. Tinha que ser mulher. Coleguinha. Coleguinha. Se você não chamou ainda a sua coleguinha para ir pro show, tá na hora, né? Então, a partir das 17 horas, nós vamos estar lá ensaiando na Praia da Graciosa, isso no dia 19. E o show se estende para ela puxar o nosso parabéns, não é? Com certeza. Puxar os parabéns da cidade, vamos entrar, fazer a virada da meia-noite e entrar o dia 20 em alto estilo. E aí, no dia 20, na Praça do Bosque, a Praça dos Pioneiros, nós temos uma homenagem muito linda para alguns pioneiros também. Vamos ter lá um culto ecumênico e vamos ter o nosso tradicional corte do bolo. Aqueles que estão achando que não vai sobrar um pedacinho de bolo, vai ter bolo de metro. Bolo para todo mundo. E para não ficar lá esperando na fila para cortar, a gente já vai entregar cortadinho também. Né? Cidade. Lindo, vai estar um cenário lindo, maravilhoso. Vai ser uma festa para as famílias, então trata de pegar a meninada, o pai, o vizinho, o amigo, aquele pioneiro antigo que te trouxe para cá, aquele que você tem história, que já fez uma selfie junto. Leva também, que vai ser lindo. E às 18 horas nós vamos lá para a região norte, tá vendo que a programação é para todo lado, né? Nós vamos para a Avenida Palmas Brasil Norte, que é também uma avenida que está gravada no nosso coração, um símbolo da nossa gestão. Todo mundo falava que essa Palmas Brasil não saía e saiu. Era mito. Era mito, mas está lá. Palmas Brasil Norte, que vai estar linda. E o nosso desfile cívico-militar vai estar lá, o governador junto com a gente, e muitas outras autoridades também, esperando você e a sua família para a gente fazer um desfile lindo de encerramento da comemoração dos 34 anos de Palmas. No domingo, eu acho que se todo mundo estiver inteiro, ainda pega uma praia, uma feira para a gente comprar alguma coisa. Mas a cidade está, cheia de gente. Prefeito, e para finalizar, gostaria que você mandasse um recado para toda a população de Palmas, em especial para os seguidores do jornal Sou de Palmas,
falando sobre o sentimento de ser uma palmense de coração aqui e para eles que dão vida a essa cidade, né? Verdade. Eu acho que você já falou tudo nas suas palavras. O sentimento nesses 34 anos é de gratidão. Gratidão a Deus por esse propósito lindo que é governar a cidade de Palmas. Gratidão a Deus pelas pessoas que Ele capacita, aproxima e nos entrega todos os dias para que esse propósito se cumpra na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Gratidão por essa oportunidade de escrever o nome na história da nossa cidade, por fazer parte da história da vida de tantas outras pessoas e mais do que isso, do momento que nós vivemos, um momento de necessidade de reforçarmos cada vez mais esse pertencimento, de reforçarmos a empatia pelas pessoas, que é o que de fato é uma característica maior de cada palmense. Daqueles que já estão aqui, daqueles muitos que a gente conhece que está chegando. Pessoas de uma diversidade enorme, que vieram de vários lugares, não apenas do Tocantins, mas de vários lugares do Brasil, para construir essa história linda aqui com a gente, que é a história dos 34 anos de Palmas. Então, a cada um de vocês, eu sou de Palmas, filho da terra, né? Gente, eu não posso dizer porque são, como diz o outro, eu fico suspeita, mas eu sou super fã desse trabalho que o Ramon e toda a equipe desenvolve e principalmente de acompanhar essa trajetória, né? De quem começou, a forma que começou e hoje o dinamismo, a quantidade de pessoas que nós alcançamos pelos canais, pelas redes sociais e mais do que isso, né? O dinamismo de cada um de vocês que compõe essa história. Porque eu sou de Palmas, não é só da região sul, ele é de Palmas e é do Tocantins inteiro. Estou fazendo propaganda, mas não estou recebendo nada para isso. Brincadeiras à parte, mas assim, sou muito fã do trabalho de cada um de vocês, parabéns, obrigada, gratidão por vocês estarem aqui hoje e levar a nossa mensagem, um pouquinho do que acontece na cidade e a gratidão que a gente tem por fazermos história juntas nesses 34 anos. Muito obrigada, prefeita, pelo seu tempo, pela disponibilidade e nós desejamos que seja um sucesso, né, a comemoração do aniversário de Palmas. E nós estaremos lá cobrindo todos os eventos, viu? Até a cantoria. Até a cantoria, eu quero um pedaço do bolo. Claro! Então, até mais, prefeita. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um abraço para todos.